E aí, galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Cristina, eu sou designer gráfico e hoje eu tô aqui para falar sobre a faculdade de design gráfico. Bom, na verdade eu não vou falar sobre a faculdade de design gráfico, eu vou conversar com vocês sobre a dúvida que a gente tem, né, de se a gente deve fazer uma faculdade de design gráfico ou não. Essa dúvida geralmente aparece quando a gente começa a se interessar pela área de design gráfico e a gente fica pensando, será que eu preciso de uma faculdade de design gráfico? Será que eu faço uma faculdade de design gráfico? Será que eu devo fazer uma faculdade de design gráfico? E existem várias dúvidas em torno disso, eu tô aqui hoje para esclarecer todas elas junto com você. Eu preciso de uma faculdade de design gráfico para atuar na área? A faculdade compensa? Quais são os prós e os contras? Quem faz a faculdade de design gráfico gosta da faculdade de design gráfico? Quais os tipos de faculdades de design gráfico? E quais são os valores médios das faculdades de design gráfico? O que a gente vai fazer nesse vídeo? Eu vou primeiro te mostrar os aspectos mais técnicos, né, para os quais eu fiz algumas pesquisas na internet, fiz algumas pesquisas online para poder trazer esse conteúdo para vocês. Depois eu vou trazer depoimentos de pessoas que fizeram faculdade de design gráfico. Esses depoimentos o pessoal me mandou lá pelo Instagram. E aí, por fim, eu vou te dar a minha opinião sobre o assunto. Então, fica até o final do vídeo. Bom, uma primeira consideração, gente. A gente vai falar sobre a faculdade de design gráfico, ok? Que é diferente da faculdade de design. A faculdade de design, ela tem matérias mais amplas do que a faculdade de design gráfico. Então, uma faculdade de design mesmo abordaria matérias mais amplas, tipo design de interiores, aí ela teria também design gráfico, teria design de moda, etc. Mas aqui, neste vídeo, nós falaremos sobre a faculdade de design gráfico. Para se fazer uma faculdade de design gráfico, você tem duas opções, tá? Você pode ir ou para o bacharelado ou para o tecnólogo. O bacharelado, ele tem, em média, 4 anos de duração, de 3 a 4 anos de duração. O curso de bacharelado, ele tem uma visão mais ampla sobre o assunto, então ele vai te trazer tanto a teoria quanto a prática. Os preços médios das faculdades particulares de bacharelado em design gráfico vão de R$ 1.200 a R$ 2.000 em média, mas eu vi faculdades que custavam até R$ 3.500 e eu vi também faculdades que custavam tipo R$ 800, R$ 500, então isso varia muito. Já o curso tecnólogo, ele tem uma duração média de 2 anos, tá? E ele foca bem mais na prática do que na teoria. E os preços variam aí em média entre R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200. Ele é mais barato do que o curso de bacharelado. E, gente, eu tava olhando também um pouco a grade das faculdades que eu encontrei na internet e eu vi que as matérias, elas variam muito de faculdade para faculdade. Então, lógico que, assim, matérias que são básicas, né, elas estão presentes em todas as faculdades, mas ainda assim existe uma mudança bem grande de grade horária de uma faculdade para outra. Bom, galera, agora eu vou contar os depoimentos que eu recebi no inbox, ok? Eu não vou conseguir contar todos os depoimentos que eu recebi no inbox porque eu recebi muitos depoimentos, mas eu vou contar alguns. Essa é uma parte bem importante, né? A gente saber o que a galera que tá fazendo ou que não fez acha sobre o assunto. Bom, primeiro depoimento, né? Da Nath. Ela falou que ela fez só para ter realmente no currículo, porque o maior aprendizado que ela teve foi na gráfica, onde ela trabalhou, e agora na agência, onde ela trabalha. Mas ela disse também que tem muitas faculdades que trabalham bastante a parte prática e acaba que vale a pena por isso. A parte teórica também é muito importante para aprender os princípios básicos. Eu concordo com isso. E ela disse que depende do que você deseja. Eu também concordo com isso. E aí o depoimento do Marcos, que tá estudando, tá fazendo faculdade de design e que ele não acredita que ela seja necessária para trabalhar na área, mas se a pessoa tiver como, seria uma experiência interessante de se ter. E aí ele diz também que, tipo, tem muitas coisas interessantes de se aprender na faculdade e que tem muitas pessoas da internet que acabam meio que desvalorizando essas coisas, né? Desvalorizando a faculdade. E aí tem um depoimento do Lucas, em que basicamente ele fala que ele fez faculdade de design, ele fez tecnólogo,
mas que o que ele mais aprendeu foi trabalhando como freelancer ou como agência. Que ele achou que a faculdade acabou ensinando um conteúdo muito raso. A Tá, gente, ela disse que ela gostou bastante da experiência da faculdade porque foca mais nessa questão teórica e que ela acha que essa questão teórica não é muito abordada nos cursos online, por isso que ela gostou bastante da faculdade. E ela disse que a maioria dos empregos pedem o diploma. Eu não sei sobre isso, gente, porque eu trabalhei numa agência daqui, vocês sabem disso, eu sempre falo sobre isso, eu trabalhei numa agência daqui no interior de São Paulo, que era uma agência que trabalhava com empresas grandes, empresas enormes, e eles não me pediram nenhum diploma. Na verdade, assim, eles me perguntaram se eu fazia faculdade, eu disse que eu cursava audiovisual, mas que eu não era formada, mas eles falaram que isso não seria impeditivo para que eu entrasse na agência. E eles me contrataram por conta do meu portfólio. Então eu acho que isso de você precisar ou não de um diploma para trabalhar em algum lugar é bem relativo, entendeu? Aí o Leonardo, ele falou uma coisa interessante realmente, que na faculdade você consegue ter professores avaliando os trabalhos e acompanhando o seu rendimento. E isso é uma coisa bacana, né? Mas ele ressaltou um ponto de que a faculdade não prepara a gente para o mercado de trabalho e isso é verdade. Aí, gente, o João, ele falou assim que ele acha que a faculdade é bem útil para ganhar o conhecimento teórico que muitas vezes você não aprende na internet. Eu acho que isso parece que é uma opinião geral da galera, né? Como vocês podem ver. Mas que ele via diferença clara no pessoal da faculdade, assim, de quem só estudava as coisas teóricas e quem realmente praticava, né? Quem buscava mais conhecimento, enfim. Aí a gente tem uma opinião aqui que é um pouco mais negativa. Ela disse assim, a Ariel, ela disse assim: eu fiz a faculdade quase inteira, tranquei no último semestre porque senti que não aprendi quase nada. E ela disse: não queria ter um diploma e não saber como exercer aquilo direito, porque o conteúdo era muito teórico, mas não era aprofundado. Ela falou que ela trancou a faculdade no final e ela começou um curso no Udemy. E ela não finalizou esse curso ainda, mas já aprendeu muito mais do que na faculdade, porque o foco do curso é bem mais prático, das ferramentas, elaboração das artes, enfim. Ela disse que ela acha que a faculdade é boa para o currículo, mas ela acha que teria que ser um pouco mais focada na prática e que ela tem uma amiga que faz uma faculdade que é boa, mas que a faculdade dela não agradou ela. A Beca falou assim que ela faz faculdade de design gráfico, tecnólogo, de 3 anos, mas que ela faz realmente pelo fato de que na mente da sociedade, né, ou dos nossos pais, a gente precisa ter uma formação. E ela disse que não aprendeu sobre software na faculdade. Mas que o ponto positivo é que realmente você tem o apoio desses professores, de outros profissionais e pessoas que vão te auxiliar. E um começo de networking, né, porque você acaba fazendo amizade com o pessoal da sala, que também vai trabalhar na área, enfim. E que, entretanto, tem muita matéria teórica e chata que, particularmente, ela disse que ela não vai nem lembrar da metade quando o curso acabar. Isso é verdade, gente. E aí ela fala uma coisa que eu acho interessante, né? Que ela diz: se você for uma pessoa apaixonada pela área, eu recomendo sim fazer a faculdade, mas se você estiver desesperado por emprego e quer aprender a montar a peça e entrar no mercado de trabalho logo, faça cursos e monte um portfólio. E ela falou que ela não se arrepende de ter feito a graduação, que foi importante para ela e que ela tá terminando agora. A Taine, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas a Taine, ela falou que ela fez a faculdade de tecnólogo e era um curso rápido que estava mais voltado para prática de softwares e tal. Mas como ela entrou sem base nenhuma, ela teve dificuldade. E se ela pudesse voltar atrás, ela não teria feito, ela focaria em cursos específicos, já que hoje existem várias opções que na época não existiam. E ela disse que nossa profissão exige muito mais experiência do que diploma. O que interessa é o que você sabe fazer. Minha dica é: se optar por não fazer faculdade, invista em estudar sobre teorias também. É importante e agrega na qualidade final do trabalho. E ela se formou em 2016, gente. A Bruna disse, ela faz faculdade, ela disse que ela acha que tem horas que ela tá aprendendo além do necessário e que se der para lidar com a faculdade e já estar no mercado trabalhando é o melhor. Aí tem a Alana, que foi um pouquinho mais sucinta no que ela me mandou. Ela disse: eu faço. Sinceramente, faço pelo diploma, porque o que vi, basicamente, aprendi sozinha. Gente, tem isso também. Tem dessas. O Júnior, ele disse assim:
né? De tudo que ele disse, o que eu achei mais importante foi: se você tem pressa para trabalhar, não faça faculdade, né? Mas se você pode esperar alguns anos para trabalhar com design, faz sim, porque vale a pena. Mas não deixe de estudar por conta também. Eu concordo plenamente com isso. Aí o Giovanni falou assim: eu entrei na faculdade de design gráfico, EAD, porque achei que iria aprender coisas na prática, mas já estou terminando o segundo bimestre e nada até agora. É muita teoria, a prática não existe. KKKK. Rindo de nervoso. O melhor foi o kkkk que eu fiz, né? Ele disse que apesar disso, ele ainda acha também que compensa, sim, mas que tudo que o design proporcionou pra ele foi porque ele realmente foi atrás de aprender e não foi a faculdade que fez por ele, entendeu? No depoimento da Débora, ela falou assim: ela acha que a faculdade é essencial e ela diz isso porque o cronograma de matérias é muito completo. Mas como tudo tem um porém, ela acha que são muitos anos e a carga horária para essas matérias é muito grande. E que isso acaba atrapalhando a sua inserção no mercado de trabalho. O Lucas, ele disse que ele recomenda principalmente para quem tem dificuldade em ser autodidata. Claro que na internet se encontra qualquer coisa, mas ele teve uma boa experiência no aprendizado dos conteúdos, principalmente quando os professores ainda atuam nas áreas. Isso acaba ajudando demais. E aí tem uma opinião bem negativa, né? Faculdade parece mágico, mas na verdade é um monte de disciplina que não tem nada a ver com o curso. Ele disse assim também que ele acha que tem muitas matérias que são meio que inúteis pra gente atuar no mercado de trabalho realmente, né? E que, embora ainda haja toda uma comoção em volta da faculdade, creio que se trata de uma instituição que aos poucos vem se tornando ultrapassada. Gente, a Lorena disse assim: eu notei que eu necessitava, porque senão eu ia me enrolar demais. Eu não estava conseguindo pesquisar e saber por onde começar. Ela disse que mesmo com os conteúdos online e tudo mais, ela não sabia por onde começar, então que ela achou que era uma boa opção para ela fazer a faculdade. E ela disse uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Que ela não julga quem não fez faculdade e ela também acha que nenhum designer que se formou deveria julgar também. Gente, essas foram as principais opiniões que eu coletei, tá? Tiveram mais algumas pessoas com quem eu conversei. Tiveram algumas pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu também conversei. Mas, de modo geral, o que eu percebi é que os pontos positivos são: realmente você vai ter um networking, você vai conhecer pessoas, você vai ter uma experiência. São anos que você não vai se esquecer. Se você tem tempo para fazer isso, se você tem grana para fazer isso, caso seja uma faculdade particular, né? Se você tem grana para fazer isso, compensa fazer, porque é uma experiência que vai ficar para a vida toda, né? Se você tem o sonho de fazer uma faculdade. E que a faculdade ela é importante para abordar esses conhecimentos teóricos que a gente não vê muito aí pela internet, né? Tem muitos cursos que deixam a desejar nessa parte. E aí os pontos negativos que eu percebi que o pessoal apresentou são de que a faculdade não te ensina absolutamente nada sobre o mercado de trabalho ou como se colocar dentro dele. Eu percebi que dependendo da pessoa, o depoimento era diferente sobre a qualidade da faculdade. Então eu acho que varia muito também de faculdade para faculdade. Então é importante, se você decidir fazer uma faculdade, você pesquisar muito bem a carga horária dessa faculdade e o que ela vai te oferecer, entendeu? No geral, assim, sobre as coisas ruins da faculdade, né, a maioria das pessoas diz que a faculdade deixa muito a desejar quanto à prática, quanto às ferramentas realmente. É como se eles te falassem aonde você deve chegar, mas eles não te dessem os instrumentos para isso, entendeu? Dos depoimentos negativos, essas foram as maiores queixas, assim, do pessoal. E agora vamos lá, gente, que eu vou dar a minha opinião sobre a faculdade de design gráfico. É óbvio que eu não ia deixar minha opinião de fora, né, gente? Eu tenho que dar minha opinião também. Pra quem não sabe, eu conheci o design gráfico, o meu primeiro contato com o design gráfico, na verdade, o meu primeiro contato com o Photoshop foi numa aula da faculdade de audiovisual. Eu fazia audiovisual e um professor ensinou como colocar um carro numa pista de corrida e eu achei aquilo a coisa mais incrível do mundo. E eu me interessei muito por aquilo, então eu já comecei a ver conteúdos online e aí, enquanto eu ainda estava na faculdade de audiovisual, eu já comecei a, tipo assim, ver muitos conteúdos, ver cursos online, construir um portfólio.
E aí foi com esse portfólio que eu consegui entrar numa agência de publicidade aqui da região. Eu demorei para construir esse portfólio, não foi da noite pro dia, eu estudei bastante, enfim, tal, comprei livros, vi cursos, enfim. Então, o que aconteceu comigo, gente? Eu entrei pro mercado de design quando eu já estava cursando a faculdade de audiovisual. E aí, quando a minha faculdade de audiovisual acabou, eu já estava inserida no mercado de design gráfico. Então, assim, pra mim, não ia compensar eu fazer uma faculdade de design exatamente por isso, entendeu? Porque eu já tava, tipo, trabalhando bastante com isso, já tava na agência, já tava estudando bastante, já tinha aprendido as coisas online e tal. E eu também não quis fazer faculdade de design porque eu me decepcionei muito com a faculdade de audiovisual. Eu sinto que eu não aprendi praticamente nada nela. E quando eu digo nada, é praticamente nada mesmo. Porque o que eu sentia da faculdade de audiovisual era que, assim, quando a gente tinha uma aula que era prática para aprender o programa, para aprender o software, por exemplo, a gente estava numa sala que tinha, sei lá, 40 pessoas e aí você depende de seguir o ritmo de todo mundo que tá naquela sala, entendeu? E aí o problema de seguir o ritmo de todo mundo que tá na sala é que a aula anda muito devagar. Então, tipo, a gente levava 2 horas na aula para aprender a fazer alguma coisa que em casa eu conseguia aprender em 10 minutos sozinha, sabe? Então, por isso que eu sentia que eu tava perdendo tempo. E mesmo que a minha faculdade de audiovisual, ela era tecnóloga, era mais focada na prática, eu senti que tinham muitas matérias inúteis, muita teoria inútil, coisas que você não lembra depois que a faculdade acaba. Tipo, então era muita teoria inútil, e aí quando a gente tinha um assunto prático, ele ia numa velocidade muito lenta, entendeu? E aí foi por isso que eu me decepcionei muito e por isso que eu decidi não fazer faculdade de design gráfico. E também tem a questão, né, de que eu já saí da faculdade inserida no mercado de design gráfico e eu já precisava ter uma renda naquele momento. Eu precisava mesmo ter uma renda naquele momento. Então não daria certo pra mim fazer uma faculdade, entendeu? Eu via também que a faculdade trazia muitos gastos, né? No meu caso, eu fiz uma faculdade particular de audiovisual. Mas mesmo que você faça uma faculdade pública, você vai ter o gasto de deslocamento, o gasto de alimentação, o seu tempo, né? Em chegar até lá, em voltar, enfim. A impressão que eu tenho da faculdade é que ela meio que te prende numa bolha do que é estar na faculdade e depois ela te joga pro mercado de trabalho sem nunca nem ter falado sobre ele, entendeu? Eles nunca vão te ensinar a precificar um trabalho, eles nunca vão te ensinar a atender um cliente, eles nunca vão te ensinar a fazer realmente o que a gente faz no dia a dia. E também tem aquela questão de que o conteúdo da faculdade ele é um pouco mais desatualizado do que o conteúdo online, porque o conteúdo da faculdade, o cronograma da faculdade, ele precisa passar pela aprovação do MEC antes dele ser colocado em sala de aula, entendeu? Mas assim, esses foram os meus motivos para não fazer uma faculdade de design gráfico. E eu não sinto que isso fez diferença nenhuma para mim no mercado de trabalho. Eu realmente aprendi com cursos, com muitos e muitos e muitos livros. Eu aprendi fuçando também. Eu fui aprendendo na prática, eu fui aprendendo e conforme eu me colocava no mercado de trabalho. Quando eu já estava no mercado de trabalho, quando eu já estava trabalhando, eu ainda aprendia muito, eu ainda aprendo até hoje. Então, por isso que pra mim não fez sentido fazer uma faculdade, né? Mas vamos supor que você é uma pessoa que tem o sonho de cursar uma faculdade, que você quer conhecer as pessoas que amam design como você, que vão estar ali na mesma sala que você quer conhecer os professores, que você quer estar ali numa aula presencial, que você quer fazer trabalhos em grupo. Não, gente, acho que isso ninguém quer, né? Ninguém quer fazer trabalho em grupo, né? Mas brincadeiras à parte, gente. Por que não, né? Se você tem esse tempo, se você tem essa condição, por que você não faria, entendeu? Inclusive, rola uma guerra na internet, né? De um lado tem as pessoas que fizeram faculdade, né? E que falam mal das pessoas que não fizeram faculdade porque falam que elas não têm embasamento teórico, elas não têm bagagem pra estar ali. E aí, do outro lado, tem as pessoas que não fizeram faculdade, que aí também falam mal das pessoas que fizeram faculdade, porque falam que essas pessoas perderam tempo fazendo faculdade. E isso eu acho que é, tipo assim, o cúmulo do ridículo, sabe? Porque eu acredito na individualidade de cada um de nós. Então eu acho que uma coisa que funciona pra mim, ela pode não funcionar pra você. Eu posso vir aqui te apresentar os prós e os contras, te mostrar a minha opinião, mas isso não quer dizer que isso vai ser o melhor pra você. As perguntas mais importantes, quem vai saber responder é você mesmo. Então, assim, eu acho que se você tem condições, se você quer fazer, se você tá afim de fazer uma faculdade, faça uma faculdade, tá? O que eu tenho pra te dizer também é que a
minha falta de um diploma de design nunca me impossibilitou de fechar trabalho com ninguém, sabe? Até hoje ninguém nunca virou pra mim e falou assim, Cris, você tem um diploma em design gráfico, isso nunca aconteceu. E que também os meus trabalhos nunca deixaram de ter qualidade porque eu não tinha uma formação, entendeu? Eu acho que o que conta mais na nossa área é realmente portfólio, sabe? E uma coisa que me incomodou da faculdade de audiovisual é que parecia que tinham professores que tinham parado no tempo, sabe? Que, tipo, não se atualizavam e não traziam conteúdos atualizados pra gente. Sem falar, tipo assim, nos professores que entravam em sala de aula e ficavam falando, sei lá, da vida deles, ou então passavam um trabalho em grupo toda santa aula, entendeu? Pra não ter que dar aula realmente. Então, vamos às nossas conclusões inconclusivas, né, gente? Que vocês sabem que eu adoro isso. Porque eu adoro aquela coisa do depende, né? O depende. Tudo depende de tudo, né? Mas, você que tá pensando agora, eu devo fazer uma faculdade de design gráfico? Depende. Qual que é a sua prioridade no momento? A sua prioridade no momento é entrar pro mercado logo. A sua prioridade no momento é conseguir fazer um dinheiro logo. Você não tem dinheiro pra entrar numa faculdade agora. Você não pode investir tempo e dinheiro nisso agora. Então, mano, vai pros cursos online, entendeu? Vai pros conteúdos gratuitos do YouTube, vai pros livros. Eu não fiz faculdade, eu sou uma designer excelente, modéstia à parte, gente. Eu conheço, assim, designers excelentíssimos que não fizeram faculdade de design gráfico. A internet tá aí com muita coisa e coisas muito completas, conteúdos muito completos. Mas, se você é uma pessoa que tem condições de fazer faculdade, tem tempo pra fazer faculdade, você é mais novo, você não tá com esse desespero todo, sabe, de entrar pro mercado de trabalho, faça faculdade, faça, com certeza, vai ser de grande proveito pra você. Eu não fiz porque realmente eu já tinha feito uma graduação, eu já tava inserida no mercado de trabalho, pra mim não compensava. Mas isso não quer dizer que é a melhor escolha pra você também. A faculdade, ela é um caminho pra um fim, né? Mas não existe só um caminho. Existem vários caminhos. E aí, se você optar por fazer uma faculdade, veja certinho qual que é a carga horária dessa faculdade, qual que é o valor dessa faculdade, se ela for uma faculdade paga. Quais são os assuntos que vão ser abordados nessa faculdade, quem que são os professores dessa faculdade, entendeu? Analise tudo isso. E se você optar por fazer os cursos online, faça a mesma coisa. Veja os depoimentos dos cursos que você vai fazer, veja a carga horária desses cursos que você vai fazer, veja se eles abordam tanto a prática quanto a teoria. E a maioria das pessoas com quem eu conversei disse que a faculdade é sim uma boa experiência, mas que ela não é essencial. Que ela ajudou, que ela complementou, mas que se essa pessoa não tivesse ido pra faculdade, também teria dado tudo certo. Então é isso, minha gente. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a realmente colocar, né, conseguir sentar na mesa e colocar esses são os prós, esses são os contras, o que eu preciso mais nesse momento, qual que é a minha prioridade nesse momento, o que eu vou fazer com isso. Se você tem alguma dúvida, se você quer uma opinião minha, se você quer dar a sua opinião, se você quiser falar qualquer coisa, deixa um comentário aqui que eu respondo todos os comentários. E é isso aí, galerinha. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas é porque eu quis trazer ele bem completo pra vocês mesmo. Então é isso aí, gente. Até a próxima!